pedimos, por gentileza, que os participantes mantenham seus microfones no mudo quando não estiverem utilizando a palavra. Dúvidas e comentários podem ser feitos por escrito via chat. Foi aberta a possibilidade de manifestação oral por parte dos convidados. Para tanto, foram realizadas inscrições prévias por e-mail. A esses participantes será dada a palavra nominalmente. Ao final do evento, será enviado pelo chat um link para registro de presença. Pedimos, por gentileza, que todos atestem sua participação. Iniciando a agenda com a palavra, o excelentíssimo Procurador do Trabalho e Coordenador Regional da Coordenadoria de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, a CONAP, do MPT, na 15ª Região. Com vocês, o Dr. Cássio Calvilani, da LADEA. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigado, Beatriz. Eu começo inicialmente fazendo aqui alguns cumprimentos, né? É uma audiência pública, então é uma audiência que merece algumas considerações diferentes. Nessa audiência pública, temos aqui alguns que foram convidados a participar como expositores. Muito obrigado a esses expositores que prontamente aceitaram o convite. Outros convidados a participarem, né, como espectadores dessa importante audiência pública, e muitos municípios que foram notificados e que também responderam positivamente com a presença de hoje dos senhores e senhoras. Além disso, como se trata de uma audiência pública, necessariamente, como praticamente todos os atos são públicos do MPT, mas com esse nome, audiência pública, necessariamente é preciso ter uma divulgação diferenciada, é publicado no Diário Oficial, por exemplo, é oportunizada a participação de qualquer pessoa interessada, e ainda mais nesse formato telepresencial, o que facilita ainda mais. E para também nossa grata surpresa, contamos com o comparecimento, com a presença já antecipada, de confirmação de presença de pessoas que são representantes de outros órgãos, outras entidades que são também afetos a esse tema, pessoas físicas que simplesmente têm interesse em relação a esse tema, e o MPT também fica satisfeito com essa adesão da sociedade civil sobre esse tema. Como eu mencionei, foram notificados aqui municípios, vários municípios, e estão localizados na área da 15ª Região. Eu vou fazer aqui algumas explicações aqui para que todos tenham o mesmo grau de informação, aqueles que estão mais afetos à área trabalhista e aqueles que não estão acostumados com o direito do trabalho ou com a área trabalhista, né? Então, o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, ele tem uma atuação no interior do estado de São Paulo e litoral norte, que significa 599 municípios. Para essa atuação diferente, que eu vou ainda detalhar mais adiante, o MPT utilizou aqui alguns critérios para estabelecer com quem iria tratar essa questão, que não se resume a esse ato unicamente. Já tivemos um ato anterior e teremos certamente outros em futuro próximo. Antes tivemos uma audiência coletiva, isso no final do ano passado, com os municípios das chamadas regiões intermediárias do interior do estado de São Paulo. O IBGE ele faz uma classificação e faz uma divisão, então, interior do estado de São Paulo e litoral norte, e tem, então, 10 regiões intermediárias, e os municípios que encabeçam cada uma dessas regiões já tiveram a oportunidade de ter uma conversa no final do ano passado com o MPT a respeito desse tema, que aqui será estendida essa conversa, terão alguns detalhes a mais, será mais interessante. E agradeço que esses municípios que participaram lá atrás, no ano passado, também estão aqui presentes hoje. Hoje foram chamados os municípios que encabeçam as regiões imediatas, regiões geográficas imediatas do interior do estado de São Paulo e litoral norte, ou seja, 59 municípios foram aqui notificados, além de alguns outros que foram convidados. Então, esse que é
o escopo, esse que é o público que o MPT elegeu para essa conversa de hoje, sendo muito bem-vindos os outros representantes de outros órgãos, outras entidades que também foram convidadas, por exemplo, associações de municípios, né? Então, para que o MPT conseguisse uma amplitude maior possível para esse evento, também convidou aqui algumas associações de municípios que representam outros municípios que não foram expressamente notificados, mas que também, certamente, têm interesse a respeito desse tema, que é bem amplo, né? Já explicando, então, melhor, aqui, hoje estamos aqui falando de trabalho no sistema prisional, que inclui, obviamente, o trabalho dos egressos do sistema prisional, e como esse é um tema bem amplo, que a gente poderia tratar aqui horas e horas, né, sobre as diversas vertentes que esse assunto permite, foi escolhido aqui dentro de uma estratégia nacional, não é exclusivamente aqui na 15ª região, então foi escolhido aqui o tema das cotas de presos ou de egressos do sistema prisional nas contratações pela administração pública, né? Administração pública como grande contratante de serviços públicos, de prestações de serviços diversos. Na visão do MPT, tem uma possibilidade de transformação social muito importante. Então, esse é o caminho inicial que o MPT está traçando nessa atuação recente. Bom, a gente poderia aqui ainda, nessa fase inicial, explicar que talvez alguns municípios estejam estranhando, né? Olha, por que estou sendo chamado? Eu recebi uma notificação que foi expedida pela Procuradoria do Trabalho do município de Araraquara, sendo que eu estou tão distante e tenho contato, quando necessário, com outra PTM ou com a sede do Ministério Público do Trabalho em Campinas. Sobre isso, tem que fazer uma explicação a respeito. Bom, desde o ano passado, foram instituídos em todas as PRTs do Ministério Público do Trabalho, então todas as regionais, grupos especiais de atuação, então os GAETs, chamado, inclusive espelhando a atuação que o Ministério Público Estadual faz, e para alguns temas decidiu-se que era interessante uma atuação centralizada. Então, assuntos relacionados a essa questão, sistema prisional, trabalho no sistema prisional, está centralizado em um determinado procedimento, sobre o qual, no momento, tramita na Procuradoria do Trabalho no município de Araraquara. Então, essa Procuradoria, em relação especificamente a esse tema, tem essa amplitude regional, então, por isso, o contato com as diversas regiões do Estado. E dentro desse procedimento já foram colacionadas, já foram trazidas ali algumas legislações, parte delas legislações ou orientações que inclusive seguiram com a notificação para essa audiência. Então, faço um especial destaque aqui, a orientação técnica conjunta que foi firmada entre o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e o Ministério Público do Trabalho, falando em termos nacionais, então a Procuradoria-Geral do Trabalho, junto com o CNJ, firmou uma orientação técnica número 1 de 2001, que trata justamente desse tema que estamos tratando aqui, desse estabelecimento de cotas nas contratações pela administração pública, seja ela em qual nível for, federal, estadual, municipal. E lá, nessa orientação técnica, são trazidas ali algumas legislações que estão servindo como modelo para essa busca, para esse ideal que o MPT, não como um único órgão, mas o MPT, nesse momento, colocando como prioritário essa busca de tentarmos essa amplitude para diversos órgãos da administração pública. Claro que a primeira legislação que é ali mencionada é um decreto federal que trata a respeito disso. Então, é o decreto que instituiu a PNAT, né, a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional. Então, é o decreto 9.450 de 2018. Detalhe interessante, é um decreto, né, então não se trata de uma lei, um decreto presidencial,
mas que na época foi assinado, a presidência naquele instante da assinatura do decreto, a presidência estava com a presidenta do Supremo Tribunal Federal, na época, a ministra Carmen Lúcia, naquele momento estava exercendo as funções de presidente da República, que já é de pronto, acho que talvez tire algumas dúvidas que alguns dos senhores possam ter em relação a qual instrumento, qual legislação que se o município for adotar essa prática, ele tem que utilizar. Pode ser um decreto, pode ser uma legislação, isso é constitucional? O fato de ter sido assinado um decreto pela presidente do Supremo Tribunal Federal à época já mostra que se trata, então, de algo totalmente constitucional. Além disso, agora falando já dentro desse decreto, ali são mencionadas, como é de costume, outras legislações. A primeira delas, ali, é a Lei de Execução Penal. Então, esse decreto ele é um desdobramento, ele é a consecução, a concretização de algo que a legislação há muito tempo já prevê, né? O trabalho como principal mecanismo de ressocialização de alguém que foi apenado e que sofreu ali a sua restrição de liberdade, que está cumprindo essa restrição ou que recém saiu dela. Além disso, lá naquele decreto de 2018, é mencionado expressamente a antiga Lei de Licitação, 8.666, que os senhores conhecem tão bem. Claro que a gente pode tratar o mesmo raciocínio previsto naquela lei de licitação para a lei de licitação atual. A Lei 14.133 também trata dessa questão do estabelecimento de cotas nas contratações devidamente previstas nos editais. Então, não se trata de uma novidade e, além disso, foi objeto de uma confirmação por uma nova lei de licitação. Então, nova lei de licitação, no artigo 25, parágrafo 9º, inciso 2, prevê ali expressamente os oriundos ou egressos do sistema prisional como um dos possíveis integrantes de cotas obrigatórias que podem ser consignadas nas licitações. Essa é algo a ser destacado, embora o que eu pretendo fazer aqui é colocar aqui ideias, aqui, já sabendo que os senhores estão bem acostumados com essas legislações cotidianas do dia a dia do serviço público municipal. Acho que é importante destacar que quando a gente falamos no âmbito federal, o decreto federal que mencionei coloca ali como obrigatoriamente a União tem que cumprir, aqui tem que exigir nas suas licitações um determinado percentual dos contratados ali de serem absorvida mão de obra de pessoas que estão presas, né, em um dos seus regimes, ou pessoas egressas do sistema prisional. Quando passamos para o âmbito estadual, temos também um decreto no estado de São Paulo, que prevê também essa questão, é um decreto que instituiu um programa chamado Proegresso, e só que ali tem uma diferença em relação ao decreto federal, que ali no federal é estabelecido o cumprimento obrigatório, e no decreto estadual é colocada uma possibilidade de inclusão, a exemplo do que consta na lei de licitação. Então, não coloca um caráter cogente, obrigatório, como é na legislação federal, o que pode, na prática, significar um prejuízo, pode, em determinados momentos, não ser isso levado a fundo com a importância que o tema requer. Fiz questão também de encaminhar junto com a notificação da audiência aqui, a título exemplificativo, mas de um exemplo altamente positivo, a legislação de um município que já tem essa cota estabelecida, com seus devidos critérios, percentuais, que é a legislação do município de Sorocaba.
Existe ali uma série de requisitos a respeito, não é o único município. No caso de Sorocaba, a opção que o ente federativo fez foi o estabelecimento, então, de uma lei, não foi um decreto, então foi um ato que conseguiu-se o consenso entre os dois poderes municipais, né, legislativo e executivo, chegaram ali ao consenso, esse estabelecimento, de uma lei que já existe há alguns anos, que funciona muito bem, pelas informações que tenho e que os senhores terão daqui a pouco em detalhes. E não se trata da única legislação municipal no interior do estado de São Paulo. Existem alguns outros casos, o próprio município de Araraquara, onde se tramita esse procedimento, já existe uma legislação a respeito. E o que o MPT pensa dentro de várias iniciativas que estão relacionadas a essa atuação é até disponibilizar um banco de legislações que facilitem aqueles municípios que estiverem imbuídos nessa instituição de alguma legislação, seja decreto, seja lei, que trate dessa cota nas licitações, que traz alguns conceitos um pouco diferentes de algumas iniciativas também louváveis, que não devem ser excluídas daquilo que a gente está propondo nesse momento. Mas a licitação e a inclusão desses trabalhadores no grupo de trabalhadores das terceirizadas, na visão da MPT, é o que realmente traz uma ressocialização plena. Olha, o trabalhador ele vai estar integrado na sociedade, ele vai estar junto com outros trabalhadores que não eram do mesmo grupo que ele estava, né? Seja de pessoas privadas de liberdade ou de egressos, vai ter a sua remuneração digna, vai ter a sua integração com a sociedade de maneira plena. Outras iniciativas, outras atuações, como contratações de grupos já existentes, que são apenas formados pelos mesmos tipos de pessoas que estavam na mesma situação social, elas são muito importantes, mas tem essa diferença de não conseguir essa ressocialização plena. Então, seria importante seguirmos o avanço, chegarmos até esse ideal que é dessa contratação. E claro que não deve ser limitada à administração pública, mas a administração pública deve dar seu exemplo, deve ela ser a primeira a assumir a sua responsabilidade social. E já que ela não pode, obviamente, contratar, a não ser via o concurso público, os seus trabalhadores, que têm que seguir regras próprias, ela pode muito bem, como grande contratante, como eu mencionei, obrigar, dentro de critérios que cada município vai estabelecer, pode estabelecer, qual seria essa inserção social dessas pessoas que necessitam dessa ação afirmativa do Estado. E quando falamos de Estado, o município tem um papel essencial, né? Eu acho importante que cada um dos representantes tenha a consciência do quão importante que os municípios são. E temos aqui, nessa a busca do MPT, o que estamos fazendo aqui é um trabalho, obviamente, aqui, né? Dá para se perceber desde o início aqui que é um trabalho de sensibilização. Então, é um trabalho que diferente do mais comum, do mais ordinário do MPT. O MPT, como outro ramo do Ministério, qualquer outro ramo do Ministério Público, tem uma atuação mais comum de investigação, de repressão, de ajuizamento de ação. Aqui o que está se buscando é uma atuação de conscientização, de sensibilização. E dentro desse trabalho nacional, que fiz questão de colocar, todo o Brasil está mobilizado nesse sentido, dentro do MPT, existem alguns trabalhos sendo feitos. O mais recente deles, que merece muito destaque, é a edição de uma revista que foi feita há poucos dias, que trata justamente desse tema. É uma revista em quadrinhos, então com uma linguagem acessível a qualquer cidadão
inclusive também para adolescentes. É interessante que tem uma penetração de todos. É a revista número 65, que chama justamente com o título de Ressocialização. Vou até colocar aqui no chat o link para que conheçam mais a fundo essa revista, inclusive a imagem já está aparecendo aqui. O que também merece uma visita também a esse site para verificação de outras edições que são muito interessantes ali, os temas ali abordados. E como se trata de uma revista feita por um órgão público, ele pode ser amplamente reproduzido. Nesse site vai se encontrar em formato PDF e outros formatos dessa revista, e que pode ser reproduzido via eletrônica, via impressa, bastante seguir ali as instruções, né, que é citação de fonte, basicamente. Para facilitar aqui o conhecimento dessa revista aqui, nessa audiência pública, solicitei e tive a rápida recepção. Agradeço também o trabalho desenvolvido rapidamente por alguns servidores e empresa contratada. Fizemos aqui uma adaptação dessa revista, que já é um texto não extenso, mas muito interessante, muito rico em dados, mas um texto aqui mais breve aqui para que todos possam ouvir e entender o que consta nessa revista aqui, e quem sabe também tocar em cada um dos senhores a importância desse tema. Peço, por favor, que soltem o áudio. Texto readaptado. Seu Nelson, aqui está o modelo do edital de licitação para contratar auxiliares de serviços gerais e de manutenção predial aqui para a Secretaria de Saúde. Coloquei o recomendado pelo MPT, a cláusula que exige que a vencedora contrate um percentual de pessoas presas ou egressas do sistema prisional, tá? Vou olhar, Maria. Me perdoe a sinceridade, com tantas pessoas livres desempregadas, vamos garantir vagas para pessoas do sistema prisional que já causaram mal para a sociedade? Ora, Adalberto, é uma exigência legal. Além disso, é apenas um percentual reservado para esse público. É uma medida boa para toda a sociedade, evita reincidência no crime, sabia? Um preso sem se ocupar com o trabalho é aliciado por organizações criminosas, sem ter como se sustentar, pode voltar a cometer crimes. Com educação e trabalho, é possível mudar isso. Seu Nelson será sempre um pai ou uma mãe de família que vai perder sua vaga para presos e presas. Você tem razão, Adalberto. Não tem não, seu Nelson. A Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Mas ela não pode ser feita só com repressão. É necessário haver uma política pública com medidas de prevenção de novos crimes e que ajude a ressocializar os presos. Bom, vou estudar a matéria e decidir sobre o edital. Já em casa... Senti que seu Nelson ficou balançado com os argumentos do Adalberto. E o pior é que tem um risco de ele aceitar esses argumentos. Adalberto tem mais tempo no setor de licitações. E pensar que, além da Constituição, a ONU estabelece que deve ser proporcionada a formação profissional aos reclusos. E quando a lei determina que a administração pública deve dar uma forcinha, arrumando esse emprego nos contratos de terceirização de serviços, vem gente insensível colocar areia. Tem gente que acha que quem cometeu crimes não merece tratamento digno. Mas se fosse alguém da sua família, ia querer um tratamento justo e que o Estado ajudasse na ressocialização. É triste. O número de presos assusta. Em 2020, a população carcerária era de quase 669 mil. O maior número de presos está entre os jovens negros, moradores de periferias. Eles correspondem a 42,66% da população carcerária. Amanhã vou conversar com o seu Nelson e o Adalberto. Mas antes vou mandar para o zap deles todas essas informações que andei pesquisando. No outro dia... Bom dia, seu Nelson. Viu que eu te mandei ontem? Adalberto também recebeu. Eu li
e realmente compreendi que isso está na lei por um motivo justo. Até me envergonho da minha falta de informação. Vamos colocar a cláusula do MPT no edital. Eu também li. Vi que gera até economia para o Estado. Trinta dias depois. Licitação realizada, seu Nelson. A empresa vencedora já vai procurar a Secretaria de Administração Penitenciária e eles vão indicar os presos que têm um perfil para trabalhar na nossa secretaria, viu? Muito bem, Maria. Um novo tempo para nós e para essas pessoas. Enquanto isso, na saída do presídio... Esta contratação trouxe dinheiro limpo para nossa família. Eu me sinto uma nova pessoa. Mais uma vida transformada e o nosso esforço foi tão pouco. Bom, então, além de um texto que foi muito bem elaborado e que levou em consideração, inclusive, a realidade que os senhores estão acostumados a viver dentro de uma repartição pública, né, que como se fossem personagens aqui dentro do setor de licitação, coloco que o que estamos discutindo aqui, mais uma vez, é algo que teria aqui uma possibilidade de vários detalhamentos, várias vertentes que a gente poderia mencionar em relação a um meio ambiente de trabalho adequado, cumprimento da legislação trabalhista para esses trabalhadores, a acessibilidade, justiça restaurativa. São várias as questões que a gente poderia colocar aqui, fundo penitenciário, até a respeito disso, não teremos a oportunidade de tratar isso a respeito, mas faço até uma indicação para aqueles que queiram se aprofundar no tema. No interior do estado de São Paulo temos, por hora, aqui o município de Hortolândia, que já instituiu um fundo municipal de políticas penais, que recebe, então, valores do Fundo Nacional Penitenciário, pode receber recursos advindos de doações, de destinações alternativas, como, por exemplo, o que o Ministério Público faz para reversões de indenizações por dano moral coletivo. Então, existem algumas possibilidades. Basta haver um empenho, uma iniciativa de que cada uma das pessoas jurídicas aqui que foram chamadas estejam imbuídas a chegar a essa importante iniciativa dessa revista. Então, o que buscamos aqui, o MPT nessa fala inicial, é tentar, de alguma maneira, sensibilizar e fazer com que as pessoas jurídicas que foram aqui chamadas, notificadas, possam aderir, comprar essa ideia que o MPT comprou. Não foi o criador dessa ideia, não é o único órgão que trata dessa questão, mas está realmente imbuído, dedicado a essa questão no momento. Agora, para que essas pessoas jurídicas notificadas, para esses municípios passem a aderir a essa ideia, é necessário que pessoas físicas que as compõem, os agentes públicos que compõem, comprem também essa ideia. Então, não terei a oportunidade aqui de ouvir de cada um dos senhores, aqui em razão do formato da audiência, mas faço uma pergunta e coloco para que cada um internamente responda, né, se aceita comprar essa ideia, aceita aderir a isso, aceita fazer com que um determinado grupo de pessoas, seus familiares e a sociedade progrida, porque os benefícios eles são de todas as ordens, como os senhores poderão constatar isso a partir de exemplos já bem-sucedidos que serão as exposições futuras. Obrigado. Agradecemos, Dr. Cássio.
Dando sequência à agenda, com a palavra o senhor representante do setor de reintegração social dos egressos do município de Sorocaba, Francisco Carlos Rodrigues da Silva. Boa tarde a todos. Parabenizo a iniciativa do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região de proporcionar e colocar os municípios que trabalhem realmente com egressos, tá? É o único meio que nós temos para ressocializar aqueles que pagaram sua pena. E o município, se não fizer nada, vai recair sobre ele essa pena, tá? Cumprimento todas as autoridades, em nome da Miraci, da Cooperezo, cumprimento os demais, tá? Vou fazer uma pequena exposição do que está sendo feito aqui na minha cidade, tá? Sorocaba. Eu vou apresentar uns slides a vocês, só colocar aqui, compartilhar. Tá. A coordenadoria. Todos estão ouvindo? A coordenadoria de egresso do sistema prisional, aqui em Sorocaba, nós temos 7 coordenadorias, tá? Um para cada foco a ser assistido no sistema da prefeitura, tá? Qual é a função da coordenadoria? A função dela é de reintegrar socialmente os egressos do sistema prisional. Ela é responsável por coordenar, formular, promover e acompanhar políticas públicas relativas aos segmentos populacionais que estão sujeitos a graus de riscos sociais. A coordenadoria, ela faz uma relação de interação entre o Estado, a União e o Judiciário, envolvendo o Ministério Público e a Defensoria Pública. Quando se inicia o trabalho da coordenadoria? Desde da decisão da Vara das Execuções Penais e também das audiências de custódia. Como audiência de custódia? Algumas vezes, o juiz coloca uma medida condicional para essa pessoa. E na própria audiência, a prefeitura, ou, no caso, a coordenadoria, tem acesso ao que ocorreu, o fato que ocorreu, e conhece a família dessa pessoa e o endereço dela. A prefeitura encaminha a CECID, que é a Secretaria da Cidadania, através das informações que nós já temos no boletim de ocorrência, na decisão do juiz, tá? A prefeitura e a CECID vai conhecer a família desse egresso, a família dessa pessoa, egresso através das execuções penais ou da audiência de custódia, quando é medida condicional, tá? Tem um trabalho do CRAS para conhecer essa família. Depois, nós fazemos um cadastro que é feito no município de Sorocaba, para saber quem é essa pessoa, aonde ele mora, quantos filhos tem, saber realmente a necessidade familiar desse egresso e tentar trabalhar não só com o egresso e sua família, tá? Depois desse cadastro efetuado, nós encaminhamos aos CRAS, que é feito através do Auxílio Brasil, envolve as cestas básicas, e também proporcionamos a busca de escola, no caso, supletivo para esse egresso e família. E também até o cadastro que nós temos habitacional aqui em Sorocaba, para proporcionar habitação à família desse egresso também. Depois desse cadastro efetuado, tem-se a seleção, que é um trabalho conjunto entre a Prefeitura de Sorocaba, que é a CECID, Coordenadoria de Egressos, e a Cooperezo, Cooperativa de Egresso e Família, aqui mesmo em Sorocaba.
Com esse banco de dados, nós encaminhamos para fazer cursos, indicação aos trabalhos que são efetuados pela parte das cotas em licitações, onde as empresas ganham a licitação, aqui em Sorocaba, e através de empreendedorismo, através de curso no SEBRAE e SENAC, tá? Os trabalhos são proporcionados pelas secretarias, pela Coopereso, e em cumprimento à lei de egressos. E os cursos são efetuados pela Unitem, Instituto Federal e Senai. O Instituto Federal e o Senai ainda está em trabalho a ser desenvolvido, tá? Para que nós possamos não só dar condições ao egresso e família, sempre. Como que é feito esse fluxograma? A empresa ganhou a licitação, ela entra em contato com a coordenadoria, CECID, a CECID em contato com a Coopereso, tem-se, através do cadastro, a Coopereso faz a busca nesse banco de dados que foi feito, tem-se a triagem do egresso que vai para a empresa, que é enviado os pré-selecionados. Não é uma pessoa que vai para a empresa, um grupo de pessoas que vão fazer, que quem faz a escolha é a empresa ganhadora, ok? Instituição de curso a ser oferecido. Mesma coisa, CECID Coopereso, através do banco de dados do cadastramento, daqui tem-se a triagem que é feita pela Coopereso e CECID e quem envia as entidades. Após, como que é feito essas reuniões? Através daqueles pré-selecionados, é encaminhado as pessoas a Coopereso, através da Miraci, que é a presidenta da instituição. Aí, é esse grupo de pessoas que vão para as empresas. A empresa que vai escolher quem ela quer. Quais são os requisitos para entrar no programa Pró-Egresso Municipal? Que tenham por local de residência o município de Sorocaba, cujos os descendentes ou ascendentes residam comprovadamente no território do município de Sorocaba, ou que tenham o cadastro único. Para Sorocaba, quem que é o egresso? Quem é o egresso propriamente dito? Pela lei de execuções penais, o egresso é o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Para nós, Sorocaba, egresso é todo aquele que saiu do sistema, não importa o tempo. Ele vai continuar sendo egresso, ele vai continuar tendo a denominação de ex-presidiário. Então, para nós, prefeitura, egresso é todo aquele que saiu do sistema. Tá? Todo aquele que saiu do sistema prisional é egresso. Não importa o tempo, pelas execuções penais é 1 ano. Para nós, é aquele que saiu do sistema. Ou liberado condicionalmente, pela audiência de custódia. Para nós, na nossa interpretação, é um egresso, porque o judiciário já coloca para a prefeitura, se tiver alguma condições de colocar a pessoa em algum emprego, já coloca já. O projeto nosso é recomeçar, ou Pró-Egresso Municipal, que é um projeto nosso. Como que funciona? As empresas que ganham a licitação, 5% em média da mão de obra dos contratos devem ser contratados pela mão de obra egressa. 5%. A prefeitura oferece o curso na Unitem, que é um órgão de Sorocaba, de cursos, capacitação no cursos e supletivo do EJA, e convênio que nós temos com a Coopereso.
que, primeiro, nós não buscamos o egresso do sistema prisional direto. Muitos já trabalharam na Coopereso e a Coopereso indica os melhores a trabalharem nas empresas. Qual foi a vantagem de tudo isso para nós em Sorocaba? Nós em Sorocaba temos abordagem social, que é feito aos moradores em situação de rua. O que nós percebemos? Que muito mais são em torno de 95% das pessoas em situação de rua são egressos, tá? Olha os números que nós temos. Em 2021, nós fizemos a abordagem que é feita todos os dias em Sorocaba, através de psicólogos, através de assistentes sociais, através das coordenadorias. Alô? Está ouvindo? Através das coordenadorias, a prefeitura faz essas abordagens no centro e em regiões já catalogadas pelo município, onde funcionavam pequenas caracolândias em Sorocaba, tá? E a prefeitura foi desenvolvendo esses trabalhos e fazendo essas busca ativa nesses locais, para que eles pudessem ir até o SOS, que é uma entidade social para trabalhar no aspecto de alimentação, desenvolvimento social dessas famílias, dessa pessoa do egresso, com alimentação, roupa, comida, e que ele possa ficar um período nesse local de acolhimento. Quando necessita de mais coisas, de mais trabalhos sociais, encaminhamos aos CAPs. Por quê? A maioria delas eram usuários de droga, tá? Então, a prefeitura trabalha com os CAPs, faz essa casa acolhedora, um trabalho que é desenvolvido em alguns casos, tá? E os entidades que já tem também em Sorocaba. Temos em torno de 6 para trabalhar com moradores em situação de rua, tá? Para sabermos quem é essa pessoa, da onde veio, ela quer realmente um emprego, ou ela quer ficar nessas condições que ela está, pode, se ela quiser, mas a maioria maciça aceita um trabalho social, tá? Quantos deles retornaram em 2022? Até agora, hein? 610 retornaram à sua família. 18 encaminhamos para a Secretaria de Saúde, SAMU, para trabalho terapêutico. Aí tem centro de triagem, que é saber quem é esse egresso, da onde veio, o que podemos fazer para desenvolver o trabalho social e de empregabilidade para ele, tá? Acolhimento social no SOS. Ele fica lá 15, 20, 30 dias e muitos ficam esse período aqui e já vão trabalhar. Desses daqui, a metade consegue um emprego pelas empresas. Aí, tem outros encaminhamentos que são feitos, alguns vão ser internados, outros ficam um período de tempo até se restabelecerem socialmente e sair dessa vida que eles escolheram, tá? E total de abordagem, 4.473 de janeiro a abril desse ano. E desses, 610 não eram daqui. Nós demos condições financeiras para que eles fossem às suas famílias, tá? Então, o resultado social para nós foi astronômico. O centro ficava várias mini Cracolândia, vários locais em Sorocaba. E esse trabalho foi desenvolvido em todos esses setores, tá? Todos eles. Não estou falando que eliminamos, que não tem como, que não existe moradores em situação de rua em Sorocaba. Existe, mas você pode ter certeza, bem menos do que tínhamos em 2019,
De 2020 para cá, o trabalho está sendo forte. Tá? 2021, só até aqui, 4.463 já atendidos. Tá? Além de todo esse trabalho que nós temos, as cotas nas licitações que a Prefeitura oferece e exige das empresas ganhadoras que contratem egressos, tá? Até diferente da lei federal, porque vamos pensar o seguinte, o valor econômico que tem as licitações federais é diferente das licitações de cada município. Os valores são muito grandes, tá? Por isso que o número lá é maior. O que nós fizemos em Sorocaba? Quando a prestação de serviço for acima, até 3 postos de trabalho, fica facultativo à empresa. Quando for de 4 a 6 postos de trabalho, ele é obrigado a contratar um egresso. De 6 a 19 postos de trabalho, ele tem que colocar 2 vagas para egresso. E quando vai acima de 20 postos de trabalho, 10% das vagas devem ser colocadas egressos. Tá? Egresso. Função de todos. A sociedade ainda teme aqueles que, em algum momento de suas vidas, ingressaram no sistema prisional. Consequentemente, os egressos ficam à margem da vida social, sujeitos à reincidência, à atuação e, fatalmente, ao reingresso às casas prisionais, sobrecarregando o erário e elevando as taxas de crime. Essa parte final do erário sobrecarrega. E vocês podem ter certeza, ela vai aumentando se o município nada fizer. Tá? As taxas de crime vão aumentar? Vão. Inclusive, nos centros das cidades, vão ficando piores. Porque a aglomeração maior que nós observamos é no centro da cidade. Desvaloriza o comércio, tem fuga de munícipes do centro, ataque a idosos. Então, esse trabalho tem que ser realizado pelos municípios realmente. Se não nada fizermos, cada município vai ter a sua resposta social, e não é pouca. Tá? Agradeço a participação, estou aqui para demais perguntas. Nós que agradecemos, Francisco. Agora, então, representando a Cooperativa de Trabalho Social de Egressos, Familiares de Egressos e de Reeducandos de Sorocaba e Região, a Coopereso, com a palavra a senhora Miraci Vieira Kugler. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e às demais autoridades presentes, e também parabenizo o MPT da 15ª Região. Bom, eu vou tentar falar de forma resumida e apresentar a Coopereso. Nós já, como pioneira no Brasil, estamos há 18 anos nessa atividade de reinserção social com egresso, fornecendo emprego. Pessoas que têm problema com preconceito mediante a sociedade. Mas, por bom trabalho que a Coopereso vem desempenhando nesses 18 anos, e através de parcerias no município de Sorocaba, nós estamos chegando no ideal que deveria ser em todos os municípios, a contratação do egresso, do familiar e das pessoas de extrema vulnerabilidade. E esse projeto ele vem fazendo a diferença no município de Sorocaba. Eu não digo isso por mérito próprio, mas pelo depoimento dos munícipes, de autoridades em Sorocaba que antes enfrentavam um problema em relação à pessoa ser egressa, e hoje já tem uma visão diferenciada, sabendo que essa pessoa ela sai para trabalhar de manhã,
volta de tarde, uniformizado com IPI, e ela é respeitada, porque sabem que se não fosse esse projeto, haveria grande possibilidade dessa pessoa voltar a delinquir. E esse projeto vem dando essa ajuda tanto pessoal como social para os egressos de Sorocaba, para os familiares e para as pessoas de extrema vulnerabilidade. Então, publicamente, a Coopereso, ela detém o título de utilidade pública aqui de Sorocaba, é reconhecida como inovação e tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil e certificada como selo social do Instituto Abaçaí e da Prefeitura de Sorocaba. Atualmente, a Coopereso, ela atua somente em Sorocaba, mas nós temos interesse de expandir nossos trabalhos pelo Brasil todo, porque é um projeto que funciona. E vendo a necessidade do poder público em dar uma alternativa para o egresso do sistema prisional e incentivá-lo a se manter distante da criminalidade e dando a oportunidade de mudar a vida através do trabalho digno. A gente vai mostrar alguns slides. Foi? Nós já estamos vendo. Tá. Muda. Então, desde a criação, a cooperativa ela vem ajudando, né, os familiares, o egresso. Aqui é um gráfico que mostra a relação de mulheres e homens. E hoje, no Brasil, uma pesquisa recente, nós temos uma média aí de 726 mil privados de liberdade. E 80% deles vão voltar à sociedade sem nenhuma expectativa. De 2008 a 2020, a Prefeitura e a Coopereso têm dado essa ajuda prática. E aqui nós temos dados que já passaram pelo projeto 7 mil famílias, né, que começaram uma nova vida, e a taxa de reincidência dessas pessoas ela é menor do que 1%, tá? E com o contrato atual, são ocupados mais de 100 pessoas nesse contrato com a Prefeitura e CECID, fora o contrato que nós temos também com a reciclagem em Sorocaba, que lá é uma média de 120 também, pessoas que estão trabalhando. O projeto entre a Coopereso e o Poder Público, meio igual do Francisco, né, Francisco? A gente trabalha junto, não poderia ser diferente. Que vem pelo CAEF ou pelo CRAS, indicados para a Coopereso, para a gente ter a certeza que essa pessoa ela é egressa ou familiar ou de extrema vulnerabilidade, e passa por todo esse processo do poder público, dos conselhos municipais, fundo social, até chegar à Coopereso, onde a Coopereso vai ajudar ao máximo essa pessoa, tanto na parte laboral, também com a parte social. O objetivo da Coopereso, né, da parceria, é a medida que do programa Proegresso, né, de reintegração de egressos do sistema prisional, as leis municipais, como a de 11.762 de 2018, que vem ganhando força, né, nesse cenário atual. A Coopereso oferece treinamento, atendimento psicológico, avaliação de perfil e talento, apoio em tratamentos e superação de vícios e cursos profissionalizantes para os familiares também. Além do projeto que nós temos na parte de esporte, com os filhos dos cooperados, que tem a escola de futebol para as crianças, de basquete e de capoeira também. Aí estão algumas dos projetos intensificados, que é o acesso à educação, a superação de vícios, que nós temos parceria com o CADEC, que nos ajuda bastante com relação a isso, a qualificação profissional,
que a gente também tem como base o SEBRAE, que nos fornece cursos profissionalizantes para adequar, porque o fato de ser egresso não é uma qualificação laboral. Então, a gente procura saber qual é a afinidade dessa pessoa, para saber qual é o perfil e o que ela almeja num campo profissional, ou se ela quer estudar. Então, a gente faz essa peneira, né, na questão do interesse da pessoa, para a gente poder estar colocando ela onde ela realmente vai dar resultado. Aí são algumas das atividades da Cooperezo, que iniciou em 2008, os trabalhos realizados nos próprios da prefeitura, construção de calçada, pavimentação de vias públicas, roçagem, manutenção de cemitérios. Então, a parte de manutenção e organização de sepulturas, a abertura de covas. Mais uma. Nos campos da prefeitura, que a gente faz pintura de fachada, acesso, rampas, conservação dos parques. Toda a parte... Aqui é o aterro de inertes. Pode voltar uma, fazer um favor? O aterro de inertes, onde esse material é triturado e é encaminhado para as empresas que fazem a parte de tapar buracos em rodovias. Ecoponto também. A parte da coleta feita pela Cooperezo no município, né? Bom, enfim, são várias atividades que nós executamos. Aqui é a parte de reciclagem, que nós fazemos no município de Sorocaba. Essa é a parte social da cooperativa, tanto de esporte, de aprendizagem, cursos, o artesanato, com o pessoal. Temos várias ações sociais no sentido direto com os cooperados. E após a qualificação, como o Francisco falou, nós temos uma esteira aqui no município, onde a pessoa ela passa pela Cooperezo, que a gente sabe que a pessoa, quando ela sai do sistema prisional, muitas vezes ela sai indisposta a manter uma relação social. Então, nesse período, a gente tenta ajudar bastante aqui na Cooperezo, quando surge a oportunidade, tanto da CICIRI como das empresas, a gente faz um encaminhamento. Para a formalização de qualquer tipo de acordo, convênio ou termo com o município, a Cooperezo, ela um apoio municipal, no caso, destinar a vaga de trabalho, né? Que eu acho que todos os municípios deveriam ter um projeto nesse sentido, que na natureza operacional dos cooperados, disponibilizar o local para estabelecer uma filial ou um departamento administrativo, e caso opte pelo trabalho de reciclagem, a gente solicita o local para o armazenamento temporário dos insumos coletados. Aqui é o gráfico da SAP. O engraçado é que nós estamos aí com uma média de quê? Deixa eu ver. 19 mil, né? 19.467 é o total, né, de atendidos pela SAP. E inseridos no mercado de trabalho, no ano de 2020, tem 12 aqui. A cooperativa ela faz uma média de inserir no mercado de trabalho de 20 a 30 pessoas a cada semestre, ou pela CECID ou pela indicação para as empresas pela lei municipal, como já foi comentado. Nessa última semana,
foi sancionado um projeto de lei de inclusão, que no caso é das 4.000 vagas, que foi comentado com meu amigo Francisco anteriormente, a serem preenchidas pelos egressos. E para tirar as pessoas, né, da rua e ocupar elas de forma efetiva no mercado de trabalho, tudo um processo. Então, com essa oportunidade, eles podem sair da margem da sociedade e mudar a perspectiva, né? Percebendo que a Cooperezo, ela não busca somente a renda para o cooperado, só o sustento dele ou da família, mas sim resgatar a dignidade de cada um individualmente. Hoje nós estamos buscando, junto com a secretaria, com a CICID, desenvolver um projeto que é para o Conselho do Egresso em Sorocaba, que isso vai ajudar também a informar os outros municípios da forma que nós estamos trabalhando com os egressos aqui em Sorocaba. Então, a cooperativa ela já ajudou inúmeras famílias, nós queremos alcançar números maiores em outros municípios e a luta continua, né? A gente espera poder contar com o apoio das leis que vieram para ajudar, com o apoio de vocês que estão dando uma oportunidade, né, de saber mais sobre o projeto. E é isso. Muito obrigado por essa oportunidade de poder apresentar para vocês o projeto Cooperezo aqui de Sorocaba. Iraci, nós que agradecemos pela excelente exposição. Neste momento, iniciaremos as manifestações dos participantes que se inscreveram para pronunciamento oral ou o fazem por escrito pelo chat. Para que seja cumprida pontualmente a agenda do evento, pedimos que atentem-se ao tempo de fala de máximos 2 minutos. Então, convidamos para a palavra, representando a Pastoral Carcerária de São José do Rio Preto, o senhor Walter Dias Prado. Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, agora sim. Sim. Primeiro quero agradecer também, Dr. Cássio, pela iniciativa dessa audiência, a todos os participantes. A pastoral carcerária, no geral, ela tem a função principal de evangelizar o preso. Mas ela não tem só essa função. Ela também trabalha com os funcionários das unidades prisionais, com a família do preso e com o egresso. A reincidência, sabemos que é muito grande. Dependendo do estado, dependendo do local, vai de 40% a 70%. E essa reincidência é contra quem? É contra a própria sociedade. Quer dizer, então, se a sociedade faz ações que diminuam essa reincidência, todos ganham. Ganha o preso, ganha a família e ganha a sociedade. Por isso que é muito importante esse trabalho. A pastoral está em contato direto com o preso. Ela entra dentro do CPP, CDP, entra lá e tem um contato direto. Então, é uma entidade que pode estar, inclusive, divulgando mais, né, esse trabalho que é feito fora, porque muitas vezes o preso também sai sem saber o que procurar, como fazer. E nós conhecemos, sabemos que o preso, boa parte deles querem, de fato, trabalhar. O trabalho é muito importante, ele fica desesperado quando está preso, tem família, tem filho pequeno, a família sem renda. Então, o preso trabalhando, ele vai ajudar a família. Inclusive, as unidades prisionais é como se fosse um banco, né? Cada preso tem a conta corrente deles. Ao trabalhar, ele recebe o dinheiro, ele pode passar um Pix para a família, ele pode fazer compra dos produtos que ele precisa. Inclusive, geralmente, as unidades prisionais, um dia no mês, elas vão fazer a compra para o preso. Então, além de diminuir a pena, é muito importante o trabalho. O trabalho, na verdade, é o principal programa social, né, que existe. O mês passado, tivemos uma reunião aqui em Rio Preto com a Câmara Municipal, justamente discutindo esse assunto. E a grande dificuldade que tinha lá, que foi falada, era a questão, disse muito bem aí o doutor Cássio, com relação a essa questão da legalidade, da inconstitucionalidade. Muitos vereadores estavam com dúvida com relação a isso. Se a gente faz uma lei, depois pode ter questionamento,
e vai anular essa lei, porque ela vai interferir nas empresas, né? Mas ficamos sabendo hoje, inclusive, que já está previsto na lei de licitação isso, quer dizer, seria só um complemento aí. Bom, basicamente é isso. Eu agradeço muito e a pastoral está sempre à disposição. Muito obrigado. Agradecemos a manifestação, senhor Walter. Passamos agora a palavra para o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, o senhor Pedro Roberto Gomes. Boa tarde a todos e a todas. Uma saudação especial ao Ministério Público do Trabalho, na pessoa do Dr. Cássio, a todos os integrantes já do debate, né? Ao Francisco, também a Miraci. Parabenizar o Ministério Público por essa iniciativa. Como disse o Walter, nós já estamos nessa tratativa, né? Fomos aqui, tivemos uma provocação da pastoral carcerária, através do Walter, do Berenguel, que está participando deste encontro também, e já agendamos uma reunião com o Executivo, com a Secretaria de Governo, né, para tratar desse assunto. Eu acho que é relevante, né? O Walter disse bem aí, eu acho que nós temos que olhar para essa população que merece, né? São seres humanos que merecem a nossa atenção e merecem uma nova oportunidade, né? Até porque são seres humanos com famílias, como nós vimos aí no depoimento, são pessoas que devem serem reinseridas no mercado de trabalho. Eu fiquei muito feliz aí de conhecer a cooperativa Sorocaba, ver o trabalho, e pelo que o Francisco colocou, a Miraci, os resultados estão aí, eles realmente são importantes. Eu acho que esse modelo apresentado foi fantástico. Então, nos deixa realmente a certeza de que o trabalho deve ser feito e que os resultados vão acontecer. Só para dar uma testemunho, Walter, nós estamos aqui com um problema, assim, de uma certa forma, com a população de rua, exatamente da forma como o Francisco colocou. Nós temos aqui uma reclamação geral dos comerciantes do centro em relação à população de rua. Está acontecendo isso hoje em Rio Preto. A gente sabe que o número de pessoas em situação de rua tem aumentado por conta da situação econômica do país e mostra claramente que esse trabalho também vai ajudar a minimizar essa situação. Então, nós aqui de Rio Preto estamos nesta pauta e este momento foi muito importante para a gente dar sequência ao trabalho. Eu agradeço muito, em especial aí ao Ministério Público do Trabalho e a todos vocês por esse momento. Nós que agradecemos, senhor Pedro. Nós também temos registrado a intenção de utilização da palavra do também representante da Casa Legislativa de São José do Rio Preto, o senhor assessor da presidência, Edson Alves dos Santos. Gostaríamos de saber se ele está por aí. O Edson está comigo aqui, ele vai dar uma palavrinha. Pronto. Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado aí pelo convite, pela lembrança do meu nome. Eu e o presidente, nós estamos aqui acompanhando os debates, o pessoal da Cooperezo, conhecendo um pouco aí da legislação em Sorocaba, né, que já tem um trabalho já concreto nesse setor. E nós estamos exatamente isso, o presidente Pedro Roberto acabou de antecipar, nós estamos debatendo a questão dos moradores de rua aqui da nossa cidade, né? E no sentido de fazer com que essas famílias sejam acolhidas, né? Não só o egresso, mas as famílias deles, né? Sejam acolhidas. E Sorocaba está de parabéns, porque conseguiu mobilizar toda a cidade, secretarias de cultura, esporte, saúde, né? E atraindo aí, potencializando aí o egresso quanto ao mercado de trabalho e condição de renda, né? E é um enfrentamento que a gente tem que fazer, e Sorocaba, parece que Hortolândia também está com esse trabalho. São José do Rio Preto está começando, né? O presidente tem uma reunião com o executivo, com o prefeito Edinho Araújo, exatamente para tratar desse tema, para que o prefeito encaminhe para a Câmara
um projeto semelhante ao de Sorocaba. Obrigado aí pelo convite e vamos continuar acompanhando esse importante debate. Nós que agradecemos. Ainda temos agenda para interações. O interesse em expor dúvidas e comentários pode ser manifestado por meio do botão erguer a mão em reações na plataforma Teams. Ordenadamente, esse cerimonial considerará a palavra, observando o tempo de fala. Nós já temos uma manifestação da senhora Amanda. Amanda, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Eu sou a Amanda, sou secretária de Direitos Humanos e Participação Popular aqui do município de Araraquara, da Prefeitura de Araraquara. Desculpe, mas não consegui colocar minha identificação aí no perfil. Eu gostaria de tirar algumas dúvidas com o Francisco, com o pessoal da cooperativa. Porque, assim, aqui em Araraquara nós avançamos com a legislação, mas travamos no processo mesmo de implementação dessas cotas. Hoje nós temos uma cooperativa de egressos que conseguiu agora participar de uma licitação em que eles fazem todo um trabalho de reciclagem, de recolhimento, né, de itens que estão desprezados em locais de meio ambiente, enfim. Então, é uma iniciativa bem bacana, mas a questão da legislação para cota mesmo, nas licitações a gente ainda não conseguiu avançar por conta de alguns traves. Então, eu queria tirar uma dúvida básica, na verdade, considerando as diferenças de proporção dos municípios, né? Porque eu penso que isso pode fazer muita diferença. Aqui em Araraquara, nós temos uma cidade de 240 mil habitantes, né? Então, é uma pluralidade de habitantes um pouco reduzida comparado a Sorocaba, comparado a Rio Preto. E o que o nosso setor de licitações sempre apontou como uma dificuldade seria a falta de egressos, né, para determinados serviços. Então, eu queria saber, uma pergunta direta do pessoal de Sorocaba, como que eles enfrentaram essa questão, né, porque eu dei uma olhada na lei, né, vocês disseram aqui também, que até três postos de trabalho é facultativo, e assim, 3 postos de trabalho pode ser, por exemplo, uma empresa que ganhou uma licitação de tecnologia de informação, de TI, né? E aí, como que é possível, então, contratar esse egresso? Acho que se a gente teria, né, se toda a cidade tem tem qualquer perfil de egresso, acho que essa é a dúvida, né? Qualquer perfil profissional de egresso. Eu penso que certas profissões, certas demandas que a prefeitura licite, talvez não seja possível encontrar. E aí, quando não encontro? Quando é um serviço muito específico, como que vocês atuam aí em Sorocaba? Então, essa era uma dúvida minha, acho que é a dúvida mais prática. Gostaria muito de agradecer aí ao Ministério Público do Trabalho por essa iniciativa. É sempre bom a gente estar conversando e compartilhando as boas experiências e tirando as dúvidas para avançar. Acho que é isso. Obrigada. Boa tarde. Posso responder? Claro. Egresso. Como eu coloquei, quem é o egresso? Aquele que está em audiência de custódia. Ele está com medida condicional. Para nós, ele é um egresso. Ele não foi decidido a ação dele, mas ele está com medida restritiva. Então, qual é a ênfase de tudo? O egresso, ele pode ser um advogado, até um médico, um engenheiro, um tecnólogo de TI, qualquer um de nós. Então, não pode haver discriminação de escolaridade do egresso. Qualquer um de nós pode ser um egresso. Tá? Essa é a tese da prefeitura. Tá? Obrigado. Miraci, gostaria de compartilhar?
A Coopereso, a avaliação que nós fazemos é a aptidão do cooperado, né? Porque, além dessa lei que foi passada pelo Francisco, que é a Lei Municipal da Integração Pró-Egresso, nós temos um convênio direto com a Prefeitura e as atividades são de perfil geral. Então, a gente sabe que acontece muito do cooperado ele sair sem escolaridade, não sabe ler, não sabe escrever, e aí a gente começa, dentro da Coopereso, fazer esse apoio para ele, no caso de indicação de escola, de cursos para aprendizagem. Nós temos o caso, por exemplo, de um cooperado que hoje ele é um psicólogo e atua na área, e essa trajetória toda foi na cooperativa. Nós temos cooperados que saíram daqui com formação em RH, então a gente encaminha. Tem a dificuldade deles aderirem a isso por causa de uma questão cultural, onde eles vivem, poucas políticas voltadas ao egresso. Mas o perfil da adesão do cooperado na Coopereso é geral. E é aqui que a gente vai profissionalizar ele, no caso de uma solicitação de uma mão de obra qualificada. Se foi essa a pergunta, me desculpa, tá? O senhor José Vicente, acredito que gostaria de contribuir na pergunta da senhora Amanda. Está com a palavra. Boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação estar participando dessa audiência, tanto que parabenizo o Ministério Público do Trabalho, parabenizo também o município de Sorocaba, muito bem elaborado o seu plano de trabalho aí. Realmente, eu, como membro da Pastoral Carcerária e Conselho da Comunidade, tenho acompanhado realmente essa realidade da falta de apoio, né, ao egresso e também aos presos do regime semiaberto. Temos uma unidade aqui em São José do Rio Preto, com 2.200 presos, apenas 700 trabalhando, é um absurdo, né? Então, eu sempre coloco falta conscientização do empresariado, né? As vantagens da mão de obra, explorar a mão de obra dos presos é muito grande, né? Sem vínculos empregatícios e tudo mais. Então, defendo sempre isso daí. Eu vejo, né, nós, como eu, 25 anos de pastoral carcerária, às vezes encontro na rua o egresso, aquele que passou por lá. Então, a gente quer saber como que está, né, o trabalho, como que está a vida familiar, tudo, para a gente ter assim, um retorno do pouco que a gente leva lá na unidade prisional. Então, é muito importante. Essa audiência, para mim, olha, é um pontapé inicial para a gente procurar trabalhar um pouco mais em prol dos egressos, né? E também daqueles que ainda estão cumprindo pena. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez e parabéns a todos vocês, né, organizadores, né? E me chama a atenção também a Beatriz Paganini, né? Que falta só o meu sobrenome, porque a minha neta é Beatriz Paganini Berenguel. Obrigado. Coincidência. Nós temos algumas manifestações no chat, algumas perguntas, inclusive quanto ao material apresentado pela Coopereso e também pelo seu Francisco. No formulário de registro de participação haverá uma pergunta, caso queira receber, para colocar lá um sim, a gente vai enviar para o e-mail cadastrado. Então, nós temos aqui no chat uma pergunta do Assessoria Jurídica de Mococa: existe algum estudo que demonstre resultado da medida em relação à segurança pública? E também a Ana Cláudia pergunta sobre a fiscalização dos direitos trabalhistas dos egressos. Esse material que ela gostaria de receber sobre a fiscalização dos direitos trabalhistas dos egressos. O município deverá acompanhar. Haverá sensibilização da comunidade local a fim de viabilizar a inclusão do egresso e sua família? Não sei se o doutor Cássio gostaria de comentá-las. Sim. Bom,
Um detalhe que acho que é muito importante ficar claro, né? O egresso, a gente está falando do preso que tem uma atividade, tem um regulamento próprio, a lei de execução penal, que oferece, inclusive, alguma vantagem de ordem pecuniária para o empregador e não estabelece um vínculo de emprego, é de uma ordem. Quando a gente está falando em egresso, é alguém que não está mais cumprindo qualquer medida restritiva e que está qualquer outro trabalhador disponível para o mercado de trabalho. O que está se colocando aqui é uma ação afirmativa, olha, colocar uma cota para que ele tenha uma oportunidade de realmente ingressar no mercado de trabalho. E aí ele vai receber, ter todos os direitos, como qualquer outro empregado. E como qualquer outro empregado de uma terceirizada, o ente público deve fiscalizar se isso está sendo feito corretamente. Então, da mesma maneira que o município deve zelar para que os empregados da terceirizada, em geral, estejam recebendo seus direitos trabalhistas e estejam também os outros direitos trabalhistas sendo respeitados, falando aqui de meio ambiente do trabalho especialmente, isso também se aplica ao egresso. Então, não haveria uma diferença em relação a isso. O MPT, inclusive, tem um trabalho firme de busca para aqueles municípios que não fazem essa fiscalização, que passem a fazer, que essa fiscalização ela é benéfica para a sociedade, para o grupo de trabalhadores, mas também para o próprio ente público, que não raramente é condenado em responsabilização subsidiária na Justiça do Trabalho. Então, o MPT já tem um trabalho de muito tempo em relação a essa questão da fiscalização dos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados. E o egresso entraria exatamente no mesmo tamanho de responsabilidade do ente contratante, do ente público contratante. Esse trabalho de sensibilização ele está sendo feito em algumas frentes, né? O que está sendo colocado aqui é em relação a esses municípios, ou então cerca de 10% dos municípios aqui da 15ª região que estão sendo chamados aqui formalmente, mas além das associações de municípios. E aí o que se espera é que haja uma sensibilização interna. Cada um dos municípios faça essa sua sensibilização também. Tenha os debates naqueles municípios que acham que é interessante ter uma lei específica e não apenas um decreto. Então, que haja o debate entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E claro que esses são representantes do povo que vão ter suas penetrações ali na sociedade, que podem também desenvolver ali audiências públicas, podem também ter um debate direto. Então, essa é a ideia que o MPT está procurando aqui fomentar. Se for necessário, o MPT, como colocarei no final aqui, está à disposição para algum tipo de diálogo com aqueles municípios que estejam dispostos a seguir adiante. Fiquei muito contente em saber o grau avançado já de discussões no âmbito de São José do Rio Preto. Tenho certeza que vai frutificar isso, também contando, inclusive, com a sociedade civil aí, a carcerária também apoiando. Tenho certeza que isso vai significar também no município que chegará nesse nível ideal que consideramos que é o que está atualmente em Sorocaba. Claro que Sorocaba pode também necessitar de algum aprimoramento, estamos dizendo da perfeição, estamos num trabalho constante, mas o que vimos e ficamos positivamente impressionados aqui é que existem, então, já iniciativas, e fizemos questão de mostrar isso aos senhores. Olha, existem situações positivas já realizadas há um certo tempo, já existem os resultados dessa iniciativa e queremos estender isso a outras localidades, sendo que, na nossa opinião, na opinião do MPT, todas precisam. Isso vai em alguns locais em maior ou menor amplitude, há municípios que são pequenos, que estão na dificuldade para uma determinada questão. Por exemplo, pode ser que algum pequeno município tenha uma grande unidade penitenciária, então a questão, logicamente, o foco vai ser em relação ao preso, a formações de oficinas dentro dos locais. Outros municípios vai ser o inverso, mas todos terão a sua necessidade. Perguntas contempladas, ainda havemos agenda, caso alguém queira se manifestar.
Walter Dias compartilha no chat que na Cooperesa os trabalhadores diretos seriam cooperados ou funcionários. Se for cooperados, como seria o preso? Com relação à fiscalização, nós temos a Lei 12.690, Lei de Cooperativismo, Cooperativa de Trabalho. Então, a Coopereso, nós temos o cooperado, que é a adesão, uma associação. Ou seja, não é uma coisa que ele vai ter que permanecer aqui, porque a ideia é que seja uma esteira. Ele passe por aqui, ele possa absorver a ideia do projeto, que é o estudo, se profissionalizar, para que ele possa ser contratado por uma terceira, ou, enfim, até exercer atividades laborais de forma autônoma. Nós temos aqui o plano de saúde, o INSS, que é recolhido, o Vale Transporte é doado 100% para o cooperado, são 8 horas diárias, semanalmente 44. A retirada não é inferior a um salário mínimo, mesmo sendo por produção de horas, tá? Dependendo da atividade que o cooperado fizer, nós temos insalubridade e periculosidade. No caso, a periculosidade, para a pessoa estar exercendo alguma função com elétrica, primeiro ela tem que passar por um curso de elétrica, INR, para que ele possa estar executando a atividade, e o seguro de vida. E na cooperativa, nós não contratamos CLT, todos são cooperados. Tá? O caso da cooperativa, nós trabalhamos com egresso. Pessoas que cumpriram dentro do sistema prisional, ou aqui fora ainda tem que responder por algo, mas pessoas que já estão em liberdade. Tá? É só com egresso, ou familiar de egresso de primeiro grau, ou pessoas de extrema vulnerabilidade. Alguma outra manifestação? O doutor Onofre volta a questionar, inclusive pontua que ele gostaria de receber por e-mail sobre os dados de diminuição de violência e dados de resultado positivo, se alguém quiser compartilhar sobre esses temas. Nós temos aqui em Sorocaba, o resultado, se nós compararmos antes da lei de egressos, como era a cidade, o número de moradores em situação de rua era 15 vezes mais do que temos hoje. Então, o resultado social é inigualável. Hoje você consegue andar na cidade à noite. Coisas que há 5 anos atrás era difícil. Um assalto, você pode ter certeza que ocorreria. Então, é um trabalho maciço do poder público, envolvendo ações diariamente, para conhecer esse morador em situação de rua, que a maioria das vezes eram egressos, no caso, são egressos, para que nós possamos trabalhar com essa pessoa e com a sua família. Tá? O resultado, quem quiser mais informações técnicas, nós pegamos informações do pessoal da Polícia Civil e Militar, que nós temos todos os índices, e que redução desses números em Sorocaba. Eu posso passar, sim. Tá? Legal, vai ser bem útil para a gente compartilhar nesse material pós-evento. Senhores, mais alguma manifestação?
Na verdade, Sorocaba ainda não teve nenhum órgão que se manifestou em fazer um levantamento dessa pesquisa. O que nós temos é pesquisas empíricas, tá? Ou seja, números na prática e o que a gente tem executado aqui. De pessoas que nós conseguimos que voltassem para o mercado de trabalho em torno de 7 mil nesses 18 anos. O que já passou com a gente aqui, nós temos uma média de 12 mil pessoas que já passaram pela cooperativa, ou estão em outra área, ou estão fazendo serviço autônomo, tá? Então, eu estou falando da porcentagem que eu tenho e uma pesquisa que nós fizemos. Perfeito. Estando finalizada, então, as manifestações, informo que disponibilizaremos agora no chat o link para registro de presença da audiência. Pedimos, por gentileza, que todas as pessoas façam o registro de participação. No formulário, como eu havia dito, haverá a opção de receber declaração de participação e também de receber esses materiais que serão enviados posteriormente para o e-mail cadastrado. Caso tenham dificuldade em acessar o link, orientamos que copiem e colhem o endereço no navegador. Para os encaminhamentos finais, com a palavra, o excelentíssimo Procurador do Trabalho e Coordenador Regional da CONAP PRT 15, Dr. Cássio. Bom, na minha fala inicial aqui, eu me segurei de mencionar aqui alguns parceiros, porque inevitavelmente isso viria aqui aos debates, também alguns números que foram trazidos aqui, que deixaram muito evidente que o quanto isso funciona, o trabalho, como ele resolve, em grande parte, esse problema social relevante. O MPT está desenvolvendo esse trabalho com afinco há pouco tempo e está também, como deveria ser mesmo, estabelecendo contatos com órgãos que já atuam de alguma maneira nessa área, órgãos públicos que já são dedicados a ele. Exemplo, claro, o Ministério Público Estadual, outro ramo do MP, inclusive estamos em fase de elaboração de um termo de cooperação entre Ministério Público do Estado de São Paulo e a PRT da 15ª região e da 2ª região, que é a Grande São Paulo. Outros órgãos estaduais também são extremamente importantes. Aqui foi mencionado até no chat aqui a FUNAP, que então desenvolve os trabalhos referentes a essas pessoas que estão com a restrição de liberdade, ali, os presos, então questão de oficinas e tudo mais, ou contratos que são estabelecidos, foram muitos dos contratos que foram trazidos aos autos já entre município e FUNAP, instrumentos que foram firmados ao longo do tempo e que, durante a pandemia, em geral, sofreram algum problema de continuidade. Essas informações já chegaram ao MPT. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, inclusive, tem uma coordenadoria específica para a questão que estamos debatendo aqui. Em relação a ela, que estamos aguardando a vinda da legislação estadual, que já foi coletada da legislação dos municípios do interior do estado de São Paulo, que já prevê algum tipo de cota. Então, o que o MPT está buscando é convencer os municípios que não possuem algum tipo de legislação, decreto ou lei que trate do tema, que assim façam. Aqueles municípios que já possuem essa legislação, mas que por algum motivo ela não está sendo bem implementada, ou não está sendo implementada, o MPT fará a cobrança para que essa legislação passe a ser rigidamente observada. E está à disposição para tentar aqui fazer essa amplitude, tendo a certeza, por esses exemplos aqui, que é um trabalho que tem um benefício social imenso, individual, familiar. E dentro do que foi combinado da vez passada, quando mencionei no final do ano passado, conversando numa audiência com os municípios da região intermediária, os 10 municípios, ali ficou encaminhado o estabelecimento de um prazo para que viessem informações do que cada um município fez a partir do que se discutiu. Aqui pretendo fazer o mesmo, com prazo maior, inclusive, para que haja
tempo suficiente dos debates internos, né? Claro que espero que tenha acontecido isso, que a conversa de hoje tenha servido para colocar várias ideias na cabeça, para que cada um pense, olha, com quem que eu vou me reportar no município para conversar, para levar isso aqui adiante. E tentar, inclusive, dar os passos seguintes, né? Se for questão de estabelecimento de lei municipal, pensar em qual seria o projeto, como seria, adaptando a cada realidade, né, local. O MPT, em nenhum momento, fez menção a qualquer percentual que considera ideal a respeito, porque existem as peculiaridades, né, as singularidades de cada localidade. Então, o que o MPT está fazendo é tão somente fomentar que isso comece, que tenha um início, que verifique que isso é viável, que é importante, que é interessante, que é socialmente muito relevante. Então, o encaminhamento que o MPT fará principalmente para aqueles que estão preenchendo aqui o formulário, que receberão uma ata resumida do que estamos discutindo aqui. Será disponibilizado o material que a gente tiver recolhido a esse respeito, né? A apresentação, por exemplo, da cooperativa, né? Em relação ao município de Sorocaba também. Se tivermos mais alguma legislação já nos próximos dias, que sirva de modelo também, como a gente encaminhou de Sorocaba para reflexão, também encaminharemos. Faremos todo o possível para dar subsídios para que cada município faça o seu dever, a sua discussão interna. E em 90 dias, até 90 dias, esperamos as respostas de cada um dos municípios nesse procedimento preparatório. Instante. Desculpa, doutor Cássio, cortou a última parte e eu não compreendi se o senhor finalizou. Não finalizei. Só gostaria de finalizar, mas com um pedido que cada um realmente faça a reflexão, e o MPT estando à disposição nesses 90 dias para dirimir qualquer dúvida, para se eventualmente ter alguma conversa particularizada, o MPT está à disposição e com interesse para tanto. Muito obrigado. Bom, para quem ainda não fez, pedimos que registrem sua participação pelo link enviado no chat. Aproveitamos o ensejo para convidá-los a acompanhar o MPT nas redes sociais, @MPT Campinas, no Instagram e no Facebook, e @MPT15 no Twitter. Estando cumprida a agenda do evento, agradecemos a participação de todas e todos, desejamos uma boa semana. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigada e peço licença para me retirar. Obrigado. Até mais. Obrigado. São José do Rio Preto agradece. Foi muito boa a explanação e o debate. Muito obrigado aí por essa audiência. Em breve estaremos em contato aí com o doutor Cássio. Um abraço. Boa tarde a todos, muito obrigado. Até mais. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aberto aqui o município para quem houver interesse em conhecer o trabalho nosso. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Excelência. Bragança Paulista, levarei toda a documentação e o que solicitei para receber, né? Sobre o que foi falado nessa audiência pública. Muito obrigada. Boa tarde.
Até o momento tivemos 40 registros de participação, doutor Cássio. A gente sabe que tem algumas pessoas que podem não se atentar ao chat. Mas tá ótimo, né? Quantidade expressiva.